Boas pessoal, bem-vindos a mais um programa do Falar Bio. Hoje iremos ter connosco o Dr. Tiago Brandão, que nos irá falar das imagens moleculares em cancro e ter presente no ENEB de Braga. No Reino Unido eu tive a oportunidade não só de trabalhar com ressonância magnética, mas também com uma nova técnica chamada ressonância magnética hiperpolarizada, que basicamente nos dá a possibilidade de combater um dos grandes problemas da ressonância magnética, que é inerente à própria técnica, que é a falta de sensibilidade. Muitas vezes, para conseguirmos ver algo, em termos dos espectros de ressonância magnética, temos que ter uma concentração bastante alta. Mas utilizando uma metodologia que usa temperaturas muito baixas e altas pressões, nós somos capazes de aumentar aproximadamente 10 vezes a sensibilidade da técnica. Com isso, podemos ter a possibilidade de obter um determinado substrato, um determinado metabolito e basicamente, com essa maior sensibilidade, e fazer estudos in vivo, onde nós injetamos através por exemplo, através de uma cânula, injetamos os nossos metabolitos de interesse por exemplo, num pequeno roedor e somos capazes de entender como é que o metabolismo acontece em tempo real de forma não invasiva. Porquê é que isto é importante? Porque, por exemplo, uma das técnicas, ou uma das facetas que nós trabalhamos mais no laboratório é entender num primeiro período após o tratamento se um determinado tratamento está a funcionar ou não. Então, basicamente, o que acontecia até agora e o que acontece ainda é que o principal marcador de resposta é o tamanho. Um determinado paciente está no hospital, nós basicamente avaliamos o tamanho do tumor e depois de avaliarmos o tamanho do tumor começamos um dado tratamento e depois de algumas semanas ou mesmo meses reavaliamos o tamanho do tumor, utilizamos o tamanho como marcador de resposta. Mas imaginemos que depois destas semanas ou mesmo meses o tumor não diminuiu de tamanho. Muitas vezes já é demasiado tarde para começar um segundo tratamento e muitas vezes com todo o custo associado, com todo o custo também físico e de efeitos secundários para o paciente. Então é mudar o paradigma e em vez de olharmos para o tamanho, olhar para o que está a acontecer no tumor. Nós sabemos que depois de um tratamento começar a funcionar, existem algumas características físicas do tumor, principalmente das proteínas de membrana, mas também em termos metabólicos, que muda completamente. E então usar algumas dessas características para, depois de ter uma imagem antes do tratamento, conseguirmos ver, passadas 24 ou 48 horas, se alterou e se o tratamento está a funcionar, continuar ou não continuar. Basicamente, este é o paradigma daquilo a que nós nos dedicamos. Existem outras potencialidades deste tipo de metodologias. Uma delas é no diagnóstico, no próprio diagnóstico do cancro. Basicamente, uma resposta sim ou não, se nós estamos perante uma massa tumoral em determinados... Porque realmente os tumores, comparativamente ao tecido normal, têm características metabólicas muito definidas e muito diferentes que fazem e que estão muito associadas com a sua agressividade. Nós sabemos que, por exemplo, algumas das vias metabólicas existem numa extensão muito maior nos tumores e que fazem com que nós possamos, com estas estratégias, diferenciá-los. E é aqui que nós também podemos atacar farmacologicamente, mas então sabemos que, por exemplo, os tumores consomem muito mais glicose do que os tecidos circundantes, os tecidos sadios circundantes. Então é através destas metodologias que nós podemos fazer. Onde é que nós podemos chegar? Além de chegar ao diagnóstico, muito provavelmente, é também fazer a incursão à clínica, a translação desta técnica e em vez de ser uma técnica única e exclusivamente utilizada pré-clinicamente, ser uma técnica que nós também podemos utilizar na clínica e para isso já existem máquinas destas que eu falei, um hiperpolarizador clínicos, que basicamente estamos a começar, nós e outros grupos, agora a iniciar basicamente todo o processo de ensaio clínico, um processo de validação, um processo também de teste e de controle de qualidade para validar esta técnica, tanto na sua eficiência e eficácia, mas também na sua capacidade de dar respostas de forma que não sejam lesivas para quem está a receber este tipo ou está sujeito a estes testes, a estas metodologias. Agora, o que acontece é que basicamente o que eu mostrei foi trabalho foi um slide do trabalho de uma equipa de São Francisco que conseguiu fazer os primeiros estudos em humanos utilizando esta técnica de ressonância hiperpolarizada e de forma importante eles foram capazes de mostrar primeiro o metabolismo diferenciado na parte tumoral e na parte não tumoral, mas mais do que isso eles foram capazes de mostrar alguns casos em que as metodologias tradicionais mostravam tumor,
numa das partes da próstata, enquanto que outra parte aparecia livre de tumores. Quando nós utilizávamos as nossas análises metabólicas, vimos que não só a parte que as metodologias convencionais eram capazes de identificar, mas também outras partes eram capazes de ser identificadas com estas abordagens metabólicas, que foram reconfirmadas depois com biópsia. Basicamente tirou-se uma parte, mas agora, como eu disse, nós estamos basicamente no início destas metodologias. Isto são estudos científicos. Nós agora temos que fazer todo o trabalho de ensaio clínico. São basicamente abordagens que demoram bastante tempo, que também custam muito dinheiro, mas que basicamente nos permitem validar uma determinada técnica, o que é extremamente importante, não é? Para entender que basicamente é segura, que é viável e que tem um nicho de atividade. E isso é muito importante. Isso é um período, é um processo que pode custar 5, 10 anos a alcançar. Então, gostaram? Esperamos que sim. Fiquem atentos ao próximo programa.